Como o autoconhecimento e a razão podem transformar sua vida. Você já sentiu que há uma batalha dentro de você? Uma parte quer evoluir, mas outra parece puxá-lo para trás? Carl Jung e os estoicos nos oferecem um mapa para entender essa batalha interna e transformá-la em crescimento. Hoje, você vai descobrir como a psicologia profunda e a filosofia estoica se unem para ajudar você a se conhecer melhor e alcançar uma mente mais forte e equilibrada. O encontro da sombra com a disciplina estoica. Você já sentiu que certas emoções simplesmente escapam do seu controle? Como se houvesse uma força oculta dentro de você, sabotando seus próprios planos? Carl Jung chamava essa força de sombra tudo. Aquilo que reprimimos, negamos ou não queremos ver em nós mesmos. Medos, inseguranças, impulsos destrutivos. Mas o curioso é que quanto mais ignoramos a sombra, mais poder ela ganha sobre nós. Os estoicos, por outro lado, falavam sobre autodomínio. Para eles, um homem forte é aquele que não é escravo de suas emoções, mas sim seu mestre. A diferença é que enquanto Jung nos convida a integrar nossa sombra, os estoicos nos ensinam a discipliná-la. Mas como equilibrar essas duas abordagens? O segredo está em reconhecer que a sombra não é algo a ser destruído, mas compreendido. Os estoicos nos dariam um conselho simples, mas profundo. Não lute contra si mesmo. Observe-se. Imagine um guerreiro que treina incansavelmente para uma batalha. Ele não ignora suas fraquezas, mas as estuda para transformá-las em força. É exatamente isso que devemos fazer com nossa sombra. Aqui está um exercício prático. Diário da sombra. Todos os dias, anote as emoções que surgem nos momentos difíceis. Raiva? Ciúme? Medo? Pergunte-se: o que essa emoção está tentando me mostrar? Responda como um estoico. Em vez de reagir impulsivamente, aplique a disciplina estoica. Essa emoção define quem eu sou? Ela tem poder sobre mim? Com o tempo, você perceberá um padrão. Sua sombra não é sua inimiga, mas um mestre disfarçado. E quando você aprende a ouvir esse mestre, a disciplina se torna uma aliada, não uma prisão. Arquétipos e virtudes estoicas. Se você pudesse se ver como um personagem de uma grande história, qual papel estaria interpretando agora? Carl Jung acreditava que todos nós carregamos dentro de nós arquétipos, padrões universais de comportamento e personalidade que moldam nossa jornada de vida. Os estoicos, por sua vez, acreditavam que a vida deve ser guiada por virtudes. Mas o que acontece quando unimos esses dois conceitos? Os arquétipos junguianos representam as forças internas que nos movem. Já as virtudes estoicas nos dizem como direcionar essas forças de forma sábia. O arquétipo do herói e a virtude da coragem, o herói, é aquele que enfrenta desafios, supera o medo e se transforma no processo. Todos nós carregamos esse arquétipo, mas será que o estamos ativando? Os estoicos acreditavam que a coragem não significa ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele. Sêneca dizia: às vezes até viver é um ato de coragem. O herói dentro de você se manifesta quando você toma uma decisão difícil, quando enfrenta um medo, ou quando segue em frente mesmo sem garantias. O arquétipo do sábio e a virtude. Da sabedoria ao sábio é aquele que observa antes de agir, que aprende com o silêncio e com os próprios erros. Os estoicos valorizavam a sabedoria acima de tudo. Epicteto nos lembra: não são as coisas que nos perturbam, mas nossa interpretação delas. Toda vez que você escolhe refletir antes de reagir, quando busca conhecimento, ou aceita um erro como parte do aprendizado, está despertando o sábio dentro de si. Agora pense, qual arquétipo está guiando suas ações hoje? O herói que encara desafios ou o sábio que busca entendimento? Quando combinamos autoconhecimento, Jung, com ação racional, estoicismo, encontramos um caminho de equilíbrio. A grande questão é: você está pronto para assumir o papel principal na sua própria jornada? Amor fati
e o processo de individuação. Você já desejou que sua vida fosse diferente? Que certas coisas não tivessem acontecido? Os estoicos tinham uma resposta direta para isso. Aceite tudo. Ame seu destino. Essa ideia se chama amor fati, ou amor ao destino. Marco Aurélio escreveu: não deseje que as coisas aconteçam como você quer. Deseje que aconteçam como acontecem, e sua vida será serena. Mas e se eu te dissesse que Carl Jung tinha uma visão parecida? Jung acreditava que cada um de nós segue um caminho único de transformação chamado individuação, o processo de integrar todas as partes do nosso ser e nos tornarmos verdadeiramente completos. Mas esse processo só acontece quando aceitamos tudo que faz parte de nós e da nossa história. Se resistimos ao que somos, nunca seremos inteiros. Se fugimos das experiências que a vida nos dá, nunca descobriremos nosso verdadeiro potencial. O amor fati e a individuação nos ensinam uma grande lição. A vida não está contra você. Ela está moldando você. Aqui está um exercício prático para aplicar essa ideia no seu dia a dia. Reescreva sua história. Pegue um evento da sua vida que você considerou um erro ou um fracasso. Agora, tente enxergá-lo como uma parte essencial do seu crescimento. Pergunte-se: o que essa experiência me ensinou? Como ela me tornou mais forte? Quando você para de lutar contra a vida e começa a colaborar com ela, algo incrível acontece. A dor se transforma em aprendizado e os obstáculos se tornam parte do seu crescimento. Agora eu te pergunto: e se tudo o que aconteceu com você até agora fosse exatamente o que você precisava para se tornar quem você realmente é? O destino e a sincronicidade. Existe ordem no caos? Você já teve a sensação de que certas coincidências na sua vida eram mais do que mero acaso? Os estoicos acreditavam que o universo era regido pelo Logos, uma ordem racional que governa tudo. Nada acontece por puro acidente. Há um propósito por trás de cada evento, mesmo que não possamos vê-lo de imediato. Carl Jung, por outro lado, descobriu algo fascinante. Eventos aparentemente aleatórios podem estar conectados por significados profundos. Ele chamou isso de sincronicidade, a misteriosa relação entre a mente e o mundo exterior. Pense em momentos em que você encontrou a pessoa certa na hora certa, ou quando um livro, uma música ou uma frase apareceu exatamente quando você precisava. Ouvir aquilo. Será mesmo coincidência? Ou seria o universo sussurrando respostas? Os estoicos diriam: aceite o que acontece. O que é para ser, será. Jung diria: observe os sinais. Sua alma já sabe o caminho. Como aplicar essa ideia na vida? Prática 1. O diário da sincronicidade. Anote coincidências que chamarem sua atenção. Reflita: existe um padrão? Alguma mensagem que se repete? Prática 2. O olhar estoico. Sempre que algo inesperado acontecer, em vez de se revoltar, pergunte-se: como isso pode estar trabalhando a meu favor? Às vezes, só percebemos o sentido das coisas olhando para trás. Mas se aprendermos a confiar no fluxo da vida, podemos viver com mais paz e propósito. Agora eu te pergunto: e se nada na sua vida fosse por acaso? E se cada momento estivesse te guiando para algo maior? Persona estoica. Máscara ou essência? Você já parou para pensar quantas versões diferentes de si mesmo você assume ao longo do dia? Talvez no trabalho, você seja alguém sério e profissional. Entre amigos, uma pessoa mais descontraída. Em família, um papel totalmente diferente. Mas no silêncio da noite, longe de todos, quem você realmente é? Carl Jung chamava essa adaptação de persona, a máscara social que usamos para nos encaixar na sociedade. Ela é necessária, mas se nos identificarmos demais com ela, corremos o risco de perder a conexão com quem realmente somos. Os estoicos, por sua vez, defendiam que a verdadeira força vem da coerência interior. Para eles, ser virtuoso significava agir de acordo com seus valores, independentemente do que o mundo espera de você. Marco Aurélio nos alerta: aquilo que não faz bem à colmeia, também não faz bem à abelha. Ou seja, nossa interação com o mundo importa, mas não devemos nos perder no processo de adaptação. Persona saudável versus persona aprisionadora a. Persona saudável, quando usamos a máscara como uma ferramenta consciente.
Sabemos que adaptamos nosso comportamento, mas não traímos nossos valores essenciais. A persona aprisionadora, quando vivemos exclusivamente para agradar os outros. Criamos uma persona tão forte que nos desconectamos do nosso verdadeiro eu. Os estoicos nos lembram que não devemos ter medo de sermos autênticos. Porque, no fim, as opiniões alheias são apenas isso. Opiniões. Epicteto dizia: se alguém lhe disser que determinada pessoa falou mal de você, não se justifique. Apenas responda: ela ainda não conhece meus outros defeitos. Exercício prático para fortalecer sua essência estoica. Autoobservação estoica. Sempre que tomar uma decisão, questione-se: estou agindo para agradar os outros ou porque isso reflete meus princípios? Diário da autenticidade. Durante uma semana, anote momentos em que sentiu que estava sendo completamente você mesmo e momentos em que estava apenas desempenhando um papel. Experimente ser mais você. Teste pequenas doses de autenticidade em sua rotina. Diga o que realmente pensa, com sabedoria. Defenda sua opinião, mesmo que vá contra a maré. Sinta a liberdade de não precisar agradar a todos. Lembre-se, a persona pode ser útil, mas você não é a máscara que veste. Agora, me diga, quais máscaras você tem usado ultimamente? E qual delas já não faz mais sentido para a sua jornada? O conflito interno. Lidando com as emoções à luz de Jung e dos estoicos. Você já sentiu que existe uma batalha dentro de você? Uma parte quer manter a calma, ser racional e seguir seus princípios, mas a outra explode de raiva, se desespera, com a incerteza ou se deixa levar pelo medo. Carl Jung diria que essa luta acontece porque não somos seres unificados. Dentro de nós há diferentes aspectos da psique, muitos dos quais tentamos ignorar. Os estoicos, por outro lado, nos ensinam que não podemos controlar o que sentimos, mas podemos controlar como reagimos ao que sentimos. Então, como equilibrar essas duas visões, o estoicismo e a regulação emocional? Os estoicos nunca disseram que devemos reprimir as emoções. O que eles ensinavam era algo muito mais profundo, a arte da observação e do domínio interno. Epicteto dizia: as pessoas não se perturbam com os eventos em si, mas com a interpretação que fazem deles. Isso significa que a raiva, a ansiedade e a frustração não vêm do que acontece ao nosso redor, mas da maneira como enxergamos as situações. Mas aqui entra Jung. Ele nos alerta que se ignorarmos nossas emoções por muito tempo, elas não desaparecem. Elas se acumulam no inconsciente e voltam com ainda mais força, como impulsos, explosões emocionais ou até mesmo doenças psicossomáticas. A sombra emocional. O que você reprime? O Domina Jung nos ensina que todo sentimento negado se torna parte da nossa sombra, a parte inconsciente da nossa psique. Se negamos a raiva, ela pode se manifestar como ressentimento. Se negamos o medo, ele pode se transformar em ansiedade crônica. Se negamos a tristeza, ela pode nos levar à apatia. Ou seja, quanto mais resistimos, mais reféns nos tornamos. Então, qual a solução? Prática. Estoico-junguiana para o autodomínio emocional, passo 1. Nomeie sua emoção. Sempre que sentir uma emoção forte, pare e pergunte: o que estou sentindo agora? Só de dar nome ao que sente, você já diminui o poder que a emoção tem sobre você. Passo 2. Dialogue com sua emoção. Técnica de Jung. Imagine que sua emoção tem uma voz e escreva um diálogo com ela. Pergunte: o que você quer me mostrar? Por que está aqui? O que preciso aprender com você? Muitas vezes, a resposta surpreende. Passo 3. Responda como um estoico agora. Pergunte-se: o que um estoico faria nessa situação? Como Marco Aurélio reagiria? Como Epicteto enxergaria esse momento? Isso te ajudará a agir com mais racionalidade. Quando integramos Jung e os estoicos, aprendemos que as emoções não são inimigas, mas mensageiras. Nosso papel não é suprimi-las, mas compreendê-las e usá-las a nosso favor. Então, me diga, qual emoção tem controlado sua vida ultimamente? E o que aconteceria se, em vez de lutar contra ela, você a entendesse? Práticas práticas.
exercícios estoicos e reflexões junguianas para o autoconhecimento. De nada adianta absorver conhecimento sem colocá-lo em prática. Jung nos ensina que a individuação, o processo de nos tornarmos quem realmente somos, exige trabalho ativo. Os estoicos, por sua vez, acreditavam que o verdadeiro progresso só acontece pela disciplina diária da mente. Por isso, neste último tópico, vamos explorar práticas concretas para integrar os ensinamentos de Jung e do estoicismo na sua vida. O diário estoico junguiano A, escrita sempre foi uma ferramenta poderosa de transformação. Marco Aurélio escrevia diariamente em seu diário reflexões sobre virtudes e desafios internos. Jung, por sua vez, utilizava o método da escrita ativa para dialogar com partes ocultas da psique. Como praticar? Todas as noites, escreva sobre o que aconteceu no seu dia e pergunte-se: reagi de forma estoica hoje? Se teve um momento difícil, escreva um pequeno diálogo entre você e sua emoção, como Jung sugeria. Pergunte-se: o que essa emoção queria me ensinar? Com o tempo, você perceberá padrões de pensamento e comportamento que antes passavam despercebidos. Meditação estoica. Memento mori en premeditatio malorum os. Estoicos utilizavam a visualização negativa para se prepararem para os desafios da vida. Prática 1. Memento mori. Lembre-se da morte. Feche os olhos e imagine que este fosse o seu último dia. O que realmente importa? O que deixaria de lado? Essa prática nos ensina a viver com mais presença e significado. Prática 2. Premeditatio malorum. Antecipação dos problemas. Pense em um obstáculo que pode surgir amanhã. Agora, visualize-se lidando com ele da melhor forma possível, com calma e racionalidade. Quando o momento chegar, você estará emocionalmente preparado. O encontro com a sombra Jung dizia que não podemos nos tornar inteiros sem antes integrar a sombra, aqueles aspectos reprimidos da nossa personalidade. Como praticar? Pegue um papel e escreva: o que me irrita nos outros. Liste as qualidades que você mais critica nos outros. Agora pergunte-se: será que rejeito isso porque no fundo também existe em mim? O que mais nos incomoda no mundo exterior, muitas vezes, é um reflexo daquilo que negamos dentro de nós. O exercício do distanciamento. Estoico, quando estiver diante de uma emoção intensa, pergunte-se: eu sou essa emoção? Ou apenas: estou sentindo essa emoção neste momento? Essa pequena mudança de perspectiva nos ensina que somos maiores do que nossos sentimentos momentâneos. O trabalho nunca termina, mas vale a pena. Jung nos lembra que o processo de individuação dura a vida inteira. Os estoicos reforçam que a excelência é um hábito, não um estado final. A verdadeira transformação vem da prática diária, da observação de si mesmo e da coragem de enfrentar aquilo que evitamos. Conhecer-se é o primeiro passo para transformar sua vida. Comente qual desses conceitos mais impactou você e compartilhe este vídeo para levar essa sabedoria adiante. Agora, te faço uma última pergunta: qual dessas práticas você vai começar hoje?